Gravando já. Então, gente, ontem, na verdade, no dia 21, né, do 10, o Dr. Marcos Chesi não conseguiu terminar a apresentação devido aos problemas técnicos. Eu expliquei para todo mundo, né, que nesse período de Covid a gente tem que se adaptar, porque tem algumas coisas que, se a gente tivesse presencial, nós não teríamos esse problema. Mas mesmo presencial, às vezes a gente tem problema, principalmente cirurgião, né? Já aconteceu da gente estar em jornada e alguns médicos terem que sair porque tiveram alguma emergência, alguma coisa. Então, o Dr. Marcos Chesi vai começar toda a apresentação, a gente vai deixar para vocês publicado no YouTube. As dúvidas que vocês tiverem, a gente vai mandar um e-mail, vocês podem responder o e-mail, ele responde as dúvidas e a gente manda de volta para vocês. Dr. Marcos Chesi, pode começar. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite novamente. Vamos conversar um pouco sobre o trauma de tórax. E nosso objetivo, basicamente, foi de montar alguma coisa para a gente conversando da maneira mais simples possível, sabe? É claro que a gente não vai conseguir abordar todos os temas, eu tenho certeza também que vocês já tiveram aula sobre trauma de tórax, com todo aquele protocolo sobre definição de hemotórax, pneumotórax, tudo isso. Mas a ideia que eu quero passar para vocês alguns conceitos para entender um pouco mais sobre a fisiologia do tórax, as coisas que nos preocupam mais, e exatamente passar o que mais vocês devem se preocupar na sala de emergência, porque quando a gente montou essa conversa aqui, quando eu fui convidado para montar essa conversa, eu me lembrei das épocas de acadêmico na sala de emergência. Falei, puxa, quais eram meus medos e o que eu precisava ficar esperto, principalmente agora objetivando no tórax, para não deixar nada passar de não comer uma bola muito grande, né? E foi nisso que eu fui pensando para poder passar algumas informações para vocês, para saber o que é super importante vocês estarem preocupados dentro de uma sala de emergência. E também saber o que fazer nesse início do atendimento, até que tenha um suporte maior de algum residente, algum outro cirurgião, ou quem possa ajudar melhor. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que a ideia é objetivar as coisas mais simples, um raciocínio simples de como a gente atuar e o que não esquecer dentro da sala de emergência, especificamente em trauma de tórax. Esse slide serve para te mostrar que, poxa, primeiro vamos ter calma. O trauma de tórax não é, poxa, tem uma lesão no tórax, vai morrer. Não. A grande maioria do tratamento das lesões de tórax são relativamente simples. A gente consegue tratar com analgesia, um dreno de tórax. Não é um procedimento, às vezes, muito complexo. Mas não podemos também subestimar, porque trauma de tórax mata muito. E mata muito porque apresenta muito rápido as mudanças. E a intervenção que a gente precisa fazer, vocês vão ver isso daí, às vezes não é tão grande. A intervenção, às vezes, é simples e dá uma diferença muito grande para o paciente, porque o índice de pacientes com lesão de tórax que vem a falecer é muito alto e muitas dessas mortes são evitáveis. E é isso que a gente vai procurar conversar hoje com vocês, tá? A primeira coisa, uma grande sugestão que eu tenho para todo mundo que está numa sala de emergência, acostume o olho com o paciente normal. A grande maioria dos pacientes que a gente vai ver na sala de emergência, felizmente, estão bem. Estão conversando, estão corados, estão com uma pele normal, coloração. Acostume-se com isso. Acostume a examinar esse seu paciente. Gaste tempo examinando, ausculte todo mundo, monitore todos os pacientes que você tiver condição. Use os recursos que você tiver na sala para treinamento, para se acostumar com eles, acostumar os materiais que estão na sala, para ser um ambiente que você está acostumado no seu atendimento. Saber tudo o que tem à mão. Mas, principalmente, acostume-se quando você bater um olho no paciente que está fora daquele padrão normal que vocês estão acostumados, falar, alguma coisa está errada. E aí você sabe o que procurar. Vocês já ouviram essa frase, quem não sabe o que procura, não sabe o que encontra. Então, fique atento. Você vai ver que os pacientes eles têm uma cara diferente. Então, um amigo meu de Cascavel, Danielzinho Pavan, que é cirurgião torácico também, fala assim, porque esse paciente tem cara de morredor. Nós vamos mostrar o que é uma cara de morredor depois. Procurem também na sala de emergência. Eu trabalho no CIAT há muito tempo, então percorro muito as salas de emergência. Aqui no Paraná, o CIAT é o serviço pré-hospitalar que só atende trauma. O CIAT e o SAMU aqui são separados em vários estados, às vezes é tudo junto, mas aqui em Curitiba o SAMU atende mais, está voltado mais para as partes clínicas, e o CIAT, que já tem bastante tempo de atuação, basicamente só atende emergências internas.
em trauma. Então, agressões, esfaqueados, baleados, e é nesse serviço que eu atuo. Então, a gente chega muito em pronto-socorro. E às vezes o que eu sinto falta é de ser mais exprimido para quem está na sala de emergência. Pergunta mais sobre o paciente, sobre o mecanismo de trauma, o que eu vi na cena, se tinha sangue, se não tinha, como o paciente estava. Porque o teu atendimento não vai começar ali na sala, vai começar junto comigo lá no local de emergência, no local do acidente. Então, acostume-se a isso, sabe? E os socorristas, os médicos não acham ruim que vocês perguntem, não. Podem perguntar, que é importante a vocês saberem todos os detalhes desse paciente, porque isso vai ajudar na história de vocês depois, tá bom? Essa imagem aqui é uma imagem de uma cirurgia para mostrar o que é um tórax normal. Então aqui está toda a cavidade torácica, isso aqui é logo a primeira entrada do trocáter com a ótica. O que eu queria chamar a atenção de vocês é para mostrar como que é a elasticidade do pulmão. Quando o tórax perde a sua integridade, o pulmão tende a abaixar, tá vendo que ele está abaixado aqui, ó? A elasticidade dele retrai o pulmão. Tá? Tudo bem, aqui está cheio de antracose, que é um paciente tabagista, mas serve de alerta para quem fuma aí, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é como se comporta a cavidade torácica quando ela perde a sua integridade. Tá? Aqui é uma outra cirurgia também, e que já está instalado o dreno de tórax, para você ver como que é a expansão do pulmão junto com o dreno de tórax. Né? Olha só como o pulmão tem uma tendência a se retrair. Perdeu a integridade torácica, ele vai murchar totalmente. E notem que a cavidade torácica é grande. Imagina quanto de sangue cabe aí. Então, o paciente pode ter uma hemorragia grande dentro da cavidade torácica, com um choque maior, grau 2, grau 3, sem evidenciar nada externamente. Esse sangue pode estar acumulado dentro da cavidade torácica. Certo? Então, como eu comentei, estou mostrando os conceitos de como que a gente deve se preocupar. A intenção nossa não é falar sobre FAST, tá? Mas a grande maioria das salas de emergência tem o FAST. Vocês vão ver que nas referências bibliográficas eu tenho os links ali de cursos online para FAST de tórax. É muito simples e muito bom. Utilizem esse recurso, façam bastante uso dele e se acostumem para ele, porque na hora da emergência é sempre mais difícil de fazer. Aqui eu tenho algumas imagens só para exemplificar, eu vou querer que vocês vejam depois o link para ler isso aqui com calma. Mas aqui o sinal clássico de pneumotórax, o sinal clássico de derrame pericárdico, que você vê o líquido aqui acumulado aqui no pericárdio. Isso é muito fácil de ver para quem está treinado, tá certo? Aqui ó, a gente mostra o fígado, está até o esquema aqui, né? O pulmão telecaseado, o pulmão normal, e aqui o sinal clássico do hemotórax. Acostuma-se com essas imagens. Lembra que eu falei para a gente se acostumar com o paciente normal? Eu trouxe alguns exemplos aqui de alterações de padrões respiratórios. Olha só como esse paciente está respirando, como ele faz esforço para respirar. O nome disso, vocês sabem, é tiragem intercostal. Para que eu estou trazendo isso? Para vocês, quando virem algo assim, falar alguma coisa está errada. Alguma coisa ele não está respirando bem, alguma obstrução, alguma coisa está errada, eu vou atrás desse problema. Porque isso chama atenção. E às vezes é só um movimento respiratório diferente. Esse outro paciente aqui tem um padrão respiratório, vejam só. Notem que ele está respirando basicamente pelo abdômen. O tórax não expande, expande só o abdômen. E isso é o quê? Esse paciente em específico tem uma lesão medular, que fez uma paralisia da musculatura acessória respiratória e você está respirando pelo diafragma. Tá? Então, por isso que eu sempre repeti com vocês, acostume-se com o normal, porque quando vocês virem alguma coisa fora do normal, vai chamar atenção. Qual que vai ser a prioridade desse paciente? Ventilação, ver se está oxigenando bem, colocar oxigênio para ele, monitorar esse paciente e saber que isso aqui pode ser uma lesão medular. Tá bom? Para que isso tudo? Isso aqui é um... Vocês estão na sala de emergência, pá, chegou isso daqui. A lesão no tórax, está evidente isso. Qual que é a minha grande preocupação aqui? Lembra que eu falei da integridade do tórax lá no começo? Chegou na sala de emergência, se ainda isso aqui não estiver fechado, vocês vão fechar, tá certo? Oclui isso aqui com a mão, e oclui isso. Volta aquela integridade da caixa torácica, que já começa a ajudar no tratamento desse paciente. Mas nem sempre está tão fácil assim de ver. Tá? Às vezes o paciente chega assim, está todo sanguinado, uma compressa, um pano limpa isso daqui para você conseguir visualizar o que está acontecendo. Nesse caso aqui nós temos um ferimento por arma de fogo aqui e outro aqui que está um pouquinho mais difícil de ver. Mas isso é muito comum de chegar na sala de emergência. E você olhando, não parece que tem tanto sangue. Mas presta atenção que a camisa dele tem bastante sangue,
pergunta para o socorrista, ou pergunta para quem o trouxe, o quanto de sangue havia no local. De repente, meio litro de sangue que ele sangrou lá, e mais o que pode estar sangrado aqui, pode ser um paciente grave. Então, acostumem-se a isso. Prestem atenção e examinem bem o seu paciente. Todo ferimento que tem na frente do tórax pode ter atrás. Então, cuidado com esse paciente. Gira ele em bloco, olha a região posterior, não deixe passar despercebido uma lesão posterior. É muito importante, se tem uma lesão anterior, pode haver uma posterior também, que se não tratada, vai ser risco para esse nosso paciente. Tá certo? Isso aqui a gente usa muito no atendimento pré-hospitalar de combate, principalmente, que são os selos de tórax. Realmente, eles fazem o quê? Eles têm uma capacidade de voltar àquela integridade da cavidade torácica, tá? Funcionam muito bem, são ótimos para ser utilizados, mas na sala de emergência, às vezes, que a gente vai ter à mão, é o bom e velho esparadrapo, que serve para concluir isso daí e já começar o nosso tratamento. Ah, Chese, mas pode piorar depois? Pode aumentar o pneumotórax? Pode. Vamos dar o primeiro passo primeiro. Vamos interromper aquele processo todo que foi a perda da integridade da cavidade torácica. Depois a gente vai continuar o tratamento dele, tá certo? Lembrando de, se tem uma lesão anterior, procura a lesão posterior também, tá bom? Aqui um outro padrão respiratório de uma coisa que a gente vê com muita frequência, tá? Olha só como esse paciente respira, que o abdômen sobe, a parte do tórax sobe e essa parte central afunda quando ele respira. Ele tem um movimento paradoxal da respiração. Isso é um tórax paradoxal, um tórax instável. São fraturas segmentares nas costelas que instabilizam a caixa torácica. E isso daqui, o grande problema disso é que foi uma quantidade grande de energia que fez toda essa lesão, e essa quantidade grande de energia transmitida para o pulmão faz uma contusão do pulmão muito grande também. Você sabe que uma fratura de costela dói. Imagina várias fraturas de costela. O quanto isso dói. Então, o quanto é importante a gente priorizar a analgesia desse paciente na sala de emergência. Saber que ele está respirando mal, porque esse movimento todo aqui ele está perdendo o padrão respiratório, mais a contusão que o pulmão tem, que também vai estar funcionando mal. Então, qual que é a prioridade desse paciente aqui? Vamos oxigenar esse paciente, cuidar da analgesia e, de imediato, dá para a gente estabilizar essa área que está balançando, essa área que está instável. Aqui, uma compressa, um travesseiro, um lençol dobrado, ajuda a estabilizar, melhora bastante a dor e o mecanismo respiratório do paciente melhora bem. Oxigênio para esse paciente e outro cuidado que é bem importante, lembra que eu falei da contusão pulmonar? Cuidado com o excesso de fluidos para esse paciente. O Dr. Rito falou bem disso daí, o Dr. Carlos falou também sobre a reposição volêmica, que hoje a gente está muito mais cauteloso na reposição volêmica. No paciente com trauma de tórax extenso como esse, mais ainda. Porque excesso de volume vai fazer edema pulmonar e piorar um pulmão que já está confundido na sua ventilação. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá continuar. Esse tipo de lesão aqui que é enfisema subcutâneo, a gente vê com muita frequência também na sala de emergência. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Não que eu estou falando que isso aqui seja simples, mas calma. Chama atenção, é uma coisa impressionante. Olha que diferença que é o paciente antes e depois do tratamento. Olha só como é outra pessoa, tá? Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? E isso não é o mais importante para mim. O mais importante é saber como está a ventilação dele, se ele está estável, se ele não está. Consequência que isso aqui está tendo. Treinar a minha ausculta pulmonar, porque é mais difícil auscultar esse paciente que tem bastante barulho para do enfisema, é mais difícil auscultar esse tipo de paciente, tá? Então, não se preocupe tanto com o enfisema, se preocupe em saber o porquê ele foi feito e a consequência que ele está tendo, tá certo? Porque chama muita atenção. O paciente vira realmente um balão. Pra vocês terem uma ideia da diferença que tem aqui do nosso pacientinho antes e depois, o pacientinho super bem, graças a Deus. Mas não se preocupem tanto com a aparência disso, se preocupem mais com a consequência que isso está causando para o paciente saber tratar essa consequência. Um pneumotórax, uma obstrução respiratória, uma lesão de via aérea. Não se preocupem tanto com esse enfisema. Bom, mas procurem uma causa importante para ele. Tá bom? Lembra que eu falei aqueles pacientes com cara de morredor? Olha só. Esse paciente aqui é um paciente que tem um choque alto. Você vê que o cabelo dele está todo molhado? Ele não estava na água, né? Isso aqui é suor. Então, às vezes, a gente chama a atenção do paciente que chega chocado, chega pálido, o nível
consciência está rebaixado, você chama ele, abre um pouco o olho, opa, tem coisa errada com esse paciente. O que tem errado ainda não sei, mas eu sei que alguma coisa está errada. Parece que o paciente acabou de sair de uma piscina, está todo molhado, e isso é suor, porque ele sangrou. Então, esse paciente é aquele que eu comentei lá, que tem cara de morredor. Fique esperto, vai atrás de lesões que ele possa ter. Ou ele tem um sangramento interno, ou ele teve sangramento no local, que agora já não está mais sangrando. Por isso é importante aquela história que nós temos que coletar do nosso socorrista lá, tá bom? Então, fiquem atentos para o paciente com cara de morredor. Vocês vão entender disso na hora que virem pacientes com cara de morredor, tá bom? Eu vou entrar no assunto agora, que, para mim, eu acho que é o mais importante de tudo que a gente vai conversar. E isso daqui, vocês já ouviram falar bastante disso aqui, já viram a tríade do pneumotórax hipertensivo, que faz espinéia, paciente agitado, diminuição do murmúrio, hipertimpanismo, desvio da traqueia contralateral, tenho certeza que vocês já ouviram isso. Engurgitamento da jugular e choque. Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Mas isso aqui é a base de toda a nossa conversa de hoje. Se vocês aprenderem bem isso daqui e fizerem o que a gente vai conversar, eu vou me dar por feliz por hoje, tá bom? Qual que é o grande problema do pneumotórax hipertensivo? Primeiro, é que ele não é tão fácil de ser reconhecido. Parece um monte de sinais e sintomas aqui que são fáceis, né? Mas numa sala de emergência, isso aqui é a sala do HT, deve conhecer, as salas de emergência são muito parecidas. Você acha que é fácil ficar vendo o murmúrio diminuído, agitação de paciente? Mas o paciente está agitado, né? Acho que é fácil fazer o diagnóstico? Não, não é fácil. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Isso aqui, sim, é um engurgitamento de jugular, tá? Mas como é que se forma o pneumotórax hipertensivo? Um que é mais ou menos, pela experiência que a gente já viu alguns, e isso também eu queria abrir um parênteses para vocês, se vocês me permitem, não é uma coisa que acontece a toda hora, tá? Eu estou aí há bastante anos no CIAT, às vezes mais tempo de anos de vida aí, e vou confessar para vocês, vi poucos pneumotórax hipertensivos em pacientes que estão respirando espontaneamente. A gente vê muito mais em paciente em ventilação mecânica. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas prestem atenção no paciente que tem alguma lesão no tórax, alguma coisa, ele já está respirando meio mal, já tem uma alteração da oxigenação dele, chegou, está com oxigenação de 90%, uma frequência cardíaca de 100, 110, ele está um pouco agitado, você auscultou, achou que está diminuído um pouquinho o murmúrio de um lado, sabe? Mas ele não tem sinal de choque. Esse paciente você está identificando que tem alguma alteração, possivelmente um pneumotórax. Todo pneumotórax hipertensivo antes foi um pneumotórax simples, foi um pneumotórax normal, tá? Então, fique atento nesse paciente, que se ele começar a ficar muito agitado, tem muita falta de ar, mas é muita falta de ar, que não é pouca coisa, não. Ele fica ofegante. Você viu que ele mudou o padrão dele. Isso que eu volto a repetir. Vocês vão cansar de ouvir o que eu falar aqui, de acostume-se com o normal e monitore seu paciente, porque ele vai mostrar para você a alteração que ele vai ter. Como o paciente que faz pneumotórax hipertensivo, ele começa a piorar gradativamente e meio rápido. Ele começa a respirar mais rápido, ele começa a ficar mais agitado, ele começa a reclamar de falta de ar, e fica o fôlego curto, e fica curto, e daqui a pouco ele pifa. Você vê que ele vai rápido evoluindo para isso. E ele não consegue nem falar mais. Aí, quando você vira um paciente desse que foi evoluindo, foi piorando, aí se você pensar, puta, eu vou numa altura hipertensiva, aí você vai ver o hipertimpanismo, você vai ver essa jugular engurgitada, você vai ver desvio da traqueia, e você vai fazer o tratamento. Mas se você não pensar nisso, você só vai se preocupar em que ele parou e fez aquele choque lá que vocês viram da alteração. Então, o pneumotórax hipertensivo é uma evolução, não é devagar, é rápido. Mas volto a dizer, não acontece assim a toda hora. Eu posso ser sincero para vocês que foram raríssimas as vezes que eu vi no CIAT pneumotórax hipertensivo em paciente respirando espontaneamente. Bom? Mas fiquem atentos no paciente que começa a piorar rápido a dispneia dele e de repente fica inconsciente. Aí você, pensando em pneumotórax hipertensivo, você vai ver todos os sinais e vai tratar, nós vamos falar o tratamento daqui a pouco. Calma, a cereja do bolo, né? Tá bom? Então, isso nós estamos falando de um paciente consciente com respiração espontânea, tá bom? O que muda no paciente que já está entubado? E muda bem, porque esse paciente, o que acontece? Você não vai ver a falta de ar dele piorando. Por quê? Porque ele está sedado, ele está entubado. Ou ele está sedado, ele está com uma alteração neurológica, mas ele está dormindo.
e você está ventilando o paciente. Qual que é a grande diferença do pneumotórax hipertensivo no paciente que está entubado? Você não vê ele reclamando de falta de ar, você não vê ele piorando da frequência respiratória, porque ele está em ventilação, está lá bombeando o ar para dentro do paciente. Sabe o que acontece com esse paciente? De uma hora para outra ele para. Ele para na tua cara. Está ventilando e ele para. Simplesmente ele para. E aí, nossa, é um PEP, ai meu Deus, chocou, ai, sangrou demais. Pense em pneumotórax hipertensivo no paciente que está sendo ventilado e que para de uma vez. Ele está monitorado, lembra que nós monitoramos lá no início? Você vai ver lá uma atividade elétricazinha e não vai ter pulso. Você vai olhar para o jugular dele, vai estar engurgitado. Você vai ver o desvio da traqueia e vai ver um lado do tórax bem mais insuflado que o outro. Aí você vai ver. Se você tiver a percepção de, peraí, pode ser pneumotórax hipertensivo. Vou olhar, você vai enxergar isso. Então, duas grandes diferenças. O paciente consciente, ele vai piorando da falta de ar gradativa e rápida, e aí ele piora. E o em ventilação mecânica, ele simplesmente para. Quando você vê, o paciente parou. E você acha que é alguma outra causa. Pensa em pneumotórax hipertensivo, que você vai achar os sinais e sintomas. E agora, qual que é a nossa cereja do bolo? Como é que eu trato isso? A punção. O que a gente tem que fazer no pneumotórax hipertensivo? Uma das melhores definições que eu vi é que você imagina um balão que está inflando dentro do tórax e jogando tudo para o outro lado. Ele faz a torção dos vasos da base, diminui o retorno venoso, faz tudo parar, ele para tudo de funcionar. Ele comprime um pulmão que está funcionando bem, o outro está hiper expandido, ele é um balão que está inflando lá dentro, empurrando tudo para o outro lado, fazendo o coração e o outro pulmão parar de funcionar. Então, como é que a gente trata isso? Fura o balão. Segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular e enfia a agulha lá. Tá certo? No Albucate 14, a gente está usando muito em APH de combate. Agora dá um abraço para o meu amigo Manilha, lá das Forças Especiais, que é fantástico em APH de combate. A gente vai ficando velho e vai começando a citar um monte de gente, né? Eu tenho paciência com os velhinhos, tá? Bom, fez a punção. Vale aqui uma ressalva que os pacientes muito obesos é mais difícil de chegar nessa punção. Tá certo? Às vezes você não consegue fazer. E nos pacientes mais obesos, está indicado de fazer a punção no mesmo local da drenagem de tórax, quinto espaço intercostal, linha axilar anterior. Lembre-se disso num paciente obeso. Tá certo? Bom, diagnostiquei o pneumotórax hipertensivo, fiz a punção, estourei o balão. Gente, parece que você tirou com a mão a coisa. O paciente volta na hora. E você, ó, bonito na foto. Entendeu? Hoje eu vou voltar para casa porque eu salvei um doente com pneumotórax hipertensivo. Esse cara não morreu porque eu fiz alguma coisa. Ah, doutor, mas eu sou estudante, não posso fazer punção. Tá certo? Em tese, sim. Mas num caso como esse, não dá tempo de chamar ninguém. Se você fez o diagnóstico com pneumotórax hipertensivo, tem que tratar, porque não dá nem tempo de chamar alguém. E vai salvar esse paciente. E aí é a cereja do bolo, ganhei meu dia, aquilo que você vai encontrar no boteco. Eu sou estudante de medicina e salvei uma vida hoje. Não é verdade? Beleza. Então, gente, para mim, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tinha para conversar hoje. Vamos conversar mais, tem mais assunto para a gente falar, tá bom? Claro que depois o paciente vai ser tratado definitivo, vai ser colocado em dreno de tórax, o que for que vai fazer, entendeu? Mas o mais importante é o quê? Você tiver a consciência de monitorar esse paciente, reconhecer as lesões que são mais graves, que podem causar uma morte iminente para ele, deixar que depois ele tenha a capacidade de ser tratado definitivamente. Se ele vai ser drenado depois, se ele vai para a cirurgia, aqui é mais para exemplificar o que pode ser feito uma laceração de pulmão com uso de stapler, um sangramento massivo muito grande, que você pode fazer um clampeamento do pulmão. Tem relatos de clampeamento de hilo pulmonar em áreas de combate, o paciente passa às vezes 4, 8 horas sendo transferido para um centro de tratamento, o pulmão clampeado, depois volta ao normal. Isso acontece principalmente quando não tem lesão da artéria pulmonar e das artérias brônquicas que irrigam o parênquima pulmonar. Então, isso é um adendo, só para a gente ter conhecimento, mas o importante é que se a gente fizer mal feito o nosso primeiro atendimento lá na sala de emergência, nada disso aqui é válido. Tá? Então, o que eu queria focar muito era essa simplicidade de saber reconhecer e saber o que fazer. Tá? Se depois ele vai ser empacotado, fazer damage control, vai ter que fazer uma lobectomia, tudo bem. Isso aí é um tratamento avançado depois lá. O importante é se ele conseguir salvar esse paciente. Aqui eu vou deixar algumas referências bibliográficas que vão estar disponíveis para vocês, de tudo isso que nós conversamos. Os do ultrassom também, que é super importante dar uma lida
muito, muito gostoso aprender sobre ultrassom. Esses médiums bom, tá aqui uma referência de literatura. E para concluir, eu queria deixar algumas mensagens para vocês, tá? Primeiro, mantém calma. Tá? Na sala de emergência, quanto mais você atender, mais calma você vai ter e melhor você vai atender o paciente. Acostume-se com o paciente que está normal. Quando você vira alguma coisa fora do normal, vai levantar a antena, você vai ficar mais esperto, vai saber o que procurar. Monitorize sempre os seus pacientes, acostume-se a usar. Hoje em dia tem muito recurso. Na minha época de residente tinha um oxímetro para o centro cirúrgico inteiro. Hoje em dia o oxímetro é uma coisa que quando compra quase que descartável. Então use a monitorização que você tem. Fique esperto com o padrão respiratório do seu paciente. Ele muda muito rápido quando é hipertensivo e principalmente o paciente intubado. Tá? Pratique, estude, vai atrás. Não saia de um plantão, gente. Eu sempre falava isso quando era chefe dos acadêmicos no Cajuru, na minha época de faculdade. Não saia de um plantão sem aprender alguma coisa nova. Tá? Você não foi lá para ficar o dia inteiro em pé, sair com as pernas doendo, sair cansado. Não. Tá vendo que está acabando um plantão, não apareceu alguma coisa nova, não conheceu alguma coisa nova, tá errado. Volta, alguma coisa nova você tem que aprender. No começo vai aprender um monte de coisa, no final vai aprender coisas mais refinadas. Tá? Estude os protocolos são muito bons e aumentam muito a sobrevivência. E quem vai salvar um paciente inflamatório hipertensivo é você. Não vai ser o Dr. Chese, cirurgião, que vão chamar que está de sobreaviso. Não. O paciente quem vai salvar é você. E a dádiva vai ser para tudo. Tá bom, gente? Eu queria ser bem resumido, bem simples. Já estão alerta aqui para eu encerrar a aula. E muito obrigado pela atenção de vocês. Fico à disposição para as futuras dúvidas. Eu sei que foi meio sucinto, mas é para dar um gostinho de um dia vocês vão ter mais. E em breve eu espero que a gente converse bastante sobre isso ainda, tá bom? Um grande abraço e procurem sempre aprender. Parabéns pela medicina que vocês estão fazendo. Obrigada, Dr. Marco Chese, muito obrigada. Eu acho que era isso mesmo que a gente queria. Algo bem sucinto para quando chegar ali mesmo na sala de emergência, né? A gente saiba que a gente não pode ficar esperando uma outra pessoa chegar, né? Falar, não, eu sou acadêmico, né? Tem que esperar alguém chegar. E às vezes, se eu esperar, o paciente vai morrer, né? E eu posso salvar. Até o cachorrinho aí estava falando que ele vai salvar. Se chegar, ele salva. Muito obrigada. Eu vou disponibilizar para os acadêmicos. Eu vou mandar um e-mail certinho. Aí eles me mandam as dúvidas, eu mando para você. E aí você responde, eu encaminho para eles, tá bom? Muito obrigada pela disponibilidade de, mesmo hoje, de gravar aqui, deixar tudo certinho. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, tá? Espero que seja só a primeira aula de muitos aí. Todo ano a gente faz uma jornada. Espero que essa seja só a primeira vez que você esteja com a gente aí, tá bom? Obrigadão.